Tudo que você aprendeu sobre discurso de ódio até agora, você aprendeu errado. Vem comigo que eu vou te explicar direto ao ponto e sem enrolação. Vamos começar pela definição gramatical, aquilo que está no dicionário. Quando a gente pega a palavra discurso, ela tem como definição os seguintes pontos: uma fala proferida, comunicação oral ou escrita, reprodução de palavras e, por último, até parte da oratória, ou seja, de se falar em público. É assim que a gente pode entender, a gente pode definir. Aí vai a definição da palavra discurso. Enquanto que a palavra ódio tem como definição o seguinte ponto: aversão ou repugnância que se sente por alguém. Então, ódio seria ali, pela definição, um sentimento, mas não para por aí não. Também pode ser uma antipatia ou desprezo por algo ou alguém. Ou seja, o ódio é o oposto, o antônimo do amor. Tá entendido até aqui? Essa é a definição da palavra discurso e a definição da palavra ódio. Com isso, podemos concluir que discurso de ódio são falas, palavras para incitar o ódio, repugnância, raiva, nojo, desprezo em quem escuta, no receptor que recebe essa mensagem do emissor que está proferindo as palavras, o discurso de ódio. Beleza? Até aqui tudo bem, certo? Existem vários exemplos de discursos de ódio na humanidade que são muito tristes, muito pesados. Então, até aqui, a definição faz muito sentido. E quando a gente busca no Google e encontra algumas definições, tanto do próprio Google como de outros sites, Wikipedia, que é bem famoso, e até de alguns sites da turminha da lacração, que adora usar esse termo, a definição que a gente encontra é bem próxima disso. Só que não para por aí não, a gente sabe que tem uma galera que gosta de politizar um pouco as coisas. Então tem um outro termo que vai além da comunicação. Mas antes da gente falar sobre isso, porque essa análise é sobre oratória pelo aspecto da comunicação, eu te faço uma pergunta. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de se expressar. A gente fala de se expressar com liberdade. E aí, me diz, quem define o que é isso? Quem fala qual é o limite e onde que palavras se enquadram nesses termos que eu acabei de explicar para vocês? A gente já falou muitas vezes aqui, quando discutiu fake news e as regulações da internet, sobre o quão importante é que a gente tome cuidado com o comportamento inautêntico, porque quando a gente está falando de internet, a gente está falando de engajamento. Então, acho que a gente precisa ter consciência, ao atuar na internet, de não só responder ao discurso grosseiro com gentileza para desarmar a grosseria, mas também para não engajar com o discurso grosseiro. A pessoa que adota um tom mais violento nas redes, ela está esperando que aquilo gere uma reação. Qualquer que seja a reação, porque qualquer reação na internet, ainda que seja de repúdio, é engajamento. Então precisa tomar cuidado para quase passar uma mensagem. Sabe quando a gente está educando uma criança e a criança fala com grosseria, a gente diz, se você disser nesse tom, a conversa acaba aqui. Quando a pessoa está sendo grosseira na internet, a mensagem tem que ser essa. Então, ou a gente vai travar esse diálogo com educação e gentileza, ou não haverá diálogo e você vai continuar falando sozinho. Respondendo a pergunta que eu mesma fiz, não. Grosseria e falta de educação não são a mesma coisa do que essa incitação ao ódio, do que usar as palavras para incitar o público a se sentir ódio e raiva, repugnância de algo ou alguém. E quando a gente pega a definição que está no Google ou em alguns sites progressistas que gostam de utilizar muito esse termo, a gente encontra como base não apenas palavras de ódio, mas eles usam assim: todo discurso de ódio tem como base características como raça, etnia, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível. Em resumo, discurso de ódio, como definição dos progressistas, é o ataque à religião, orientação sexual ou outro aspecto passível. Em resumo,
discurso de ódio, como definição dos progressistas, é o ataque às minorias. E como a menor minoria do mundo é o indivíduo, veja o próximo vídeo que eu vou colocar aqui. Então, para ficar claro aqui, para ajudar, o teu comércio está fechado? A culpa é do Bolsonaro que não comprou vacina. Teus filhos estão há muito tempo sem ir para a escola, estão indo para a escola só alguns dias para aula presencial? Culpa do Bolsonaro que não comprou vacina. Você perdeu uma pessoa querida que já poderia estar vacinada se o governo tivesse respondido os e-mails? Culpa do Bolsonaro que não comprou vacina. Se a economia não anda porque nós não conseguimos ainda sair de uma pandemia para a qual já tem vacina, a culpa é de quem não comprou vacina. Fim. Mas claro, nem todo mundo assiste o meu canal. Por isso, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Mas enfim, nem todo mundo assiste o canal. Nem todo mundo entra em contato com esse discurso. E essas pessoas vão acreditar que o Bolsonaro, que é um acomodado, que fica tomando nosso dinheiro, porque a gente que paga o salário dele sem trabalhar, enquanto joga a culpa nos outros, é um cara que está do lado do trabalhador. O trabalhador está sem trabalhar porque ele não respondeu e-mail. Conclusão: não tem nada a ver com ter um jeito grosseiro, rude ou ser mal educado. Incitar o ódio e a raiva em alguém pode ser feito, sim, de uma forma mansa e calma, com uma voz doce e delicada.